Olá, eu sou a Patrícia Junqueira, fundadora da Escola Brasileira de Etiqueta e também criadora da profissão Personal Welcome e do método Personal Welcome. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, um pouquinho da minha história, como tudo começou. Vou falar também um pouquinho da história da etiqueta, por que eu sigo a etiqueta europeia, dar dicas de etiquetas e receber bem para você que quer se tornar uma Personal Welcome. Começou quando eu saí do mundo corporativo, fui para em busca do meu sonho, buscar alguma coisa que fizesse sentido na minha vida. Eu amava trabalhar no corporativo, eu tive grandes realizações, fiz eventos fora do Brasil, em Madrid, no Chile, levei 500 pessoas numa viagem incrível para a Espanha, onde a gente fez eventos, jantares, enfim, realmente tive muita realização, muita coisa que me fez aprender e chegar até aqui no mundo corporativo, mas chegou uma hora que eu precisava fazer alguma coisa que fizesse sentido na minha vida. Aí você fala pra mim, então você descobriu o seu propósito e foi atrás dele. Não, na verdade eu só fui saber que eu estava indo em busca de um propósito ou estava sentindo falta do meu propósito ao longo do processo. Quando eu tomei essa decisão, eu quis realmente fazer alguma coisa que fizesse sentido para mim, que eu gostasse muito, que eu me realizasse, que eu chegasse em um lugar que o corporativo ainda não tinha me levado e mais do que isso, que os meus valores fossem respeitados. Eu nem sabia essa questão de valores, mas eu estava buscando construir, criar uma empresa onde os meus valores, onde tudo que eu acreditasse fosse respeitado. E aí eu abri um blog de receber bem, comecei a mostrar as minhas decorações de uma forma muito despretensiosa, porque eu sempre recebi muito na minha casa toda foi quebrada, transformada, construída para receber bem. Todas as recepções sempre foram aqui em casa, isso foi uma herança que eu tive do meu avô materno, que sempre gostava muito de receber. E eu falei, poxa, eu vou começar a compartilhar algumas coisas, algumas ideias, as minhas inspirações. Eu ainda não tinha muito claro aonde eu ia querer chegar. E aí as pessoas começavam a me perguntar, você vende essa peça? Você decora a mesa para mim? Eu vou receber o chefe do meu marido, você consegue me ajudar a organizar tudo? E eu comecei a prestar esse serviço para os meus clientes. Foi quando eu comecei a descobrir um pouco do meu propósito, que era ajudar as pessoas a se reunirem à mesa, em volta de uma mesa linda, a receber bem e principalmente se conectar com as pessoas. No fundo, elas estavam me pedindo para ajudá-las a se relacionar bem ou de uma forma diferente com a sua família, com os seus amigos ou mesmo em relações profissionais. Foi quando eu criei o Personal Welcome, porque as pessoas me perguntavam, o que você faz? Você é uma blogueira? Você é decoradora? E eu não sabia exatamente o que eu era, essa é que é a verdade. Eu falei, poxa, eu não sou uma decoradora, né, de festa, que vai lá, decora e vai embora. Eu não faço grandes festas, não era esse o meu objetivo. Eu também não sou uma blogueira, não era o que eu queria ser, né, não era o que fazia sentido dentro de mim. E aí, na época eu tinha uma equipe que me ajudava, uma agência de marketing digital, e a gente estava construindo logotipo, revendo marca, uma série de coisas. E aí eu falei para eles, eu preciso dar um nome para esse serviço que eu estou criando, porque eu acho que ele não existe, as pessoas me perguntam o que eu sou e eu não sei dizer. Foi quando então a gente fez um brainstorm durante toda a reunião, todo mundo deu ideias, deu palpite. Para quem não sabe, brainstorm é uma chuva de ideias, então todo mundo pode falar o que vem na cabeça, não tem certo e não tem errado, e de lá sempre sai uma grande ideia. Que foi assim que surgiu o Personal Welcome. A gente
foi elencando nomes e buscando como nomear esse serviço, e a gente chegou à conclusão que era um trabalho muito pessoal para a pessoa receber bem, para que os convidados delas fossem bem-vindos. Welcome é bem-vindo, né? E personal vem de ser pessoal mesmo. Então criou-se o nome Personal Welcome, que eu passei a usar depois que a gente criou, que a gente descobriu, que a gente chegou que esse era o nome nessa reunião. Eu passei a usar nos meus serviços. Então eu comecei a oferecer o serviço de Personal Welcome. Bom, durante uns 2 anos eu comecei a divulgar esse serviço, a fazer o Personal Welcome, colocar no meu site, nas minhas redes sociais, e as pessoas começavam a me ligar: Patrícia, eu também quero ser uma Personal Welcome, também quero fazer o que você faz. Foi quando eu criei a capacitação para ser Personal Welcome, que começou com cursos particulares, depois eu comecei a abrir turma, era tudo muito presencial, não dava ele nem pelo Skype, e depois, agora esse ano, eu criei o método Personal Welcome, ou seja, eu melhorei ainda mais esse método, porque eu comecei a entender as dificuldades das minhas alunas, por que elas faziam aula comigo e não conseguiam chegar onde elas precisavam, o que estava faltando, e principalmente também o que estava faltando para mim. O que faltou para eu chegar onde eu queria? O que eu tive que descobrir? O que eu tive que aprender? Nessa caminhada toda, eu precisei fazer um orçamento muito bem feito. Eu precisei aprender a descobrir os meus valores, a descobrir o meu propósito, para não ter que vender nada para cliente. Porque quando a gente tem o nosso propósito, os nossos valores, e eu falo no que eu acredito, as pessoas que acreditam no que eu acredito compram de mim de uma forma natural, porque aquilo faz sentido para ela. Então, eu comecei a trabalhar também capacitando as pessoas que quisessem ser Personal Welcome, assim como eu. Hoje isso já é uma profissão, é um pouco do que a gente vai falar aqui, o que você precisa também para ser uma Personal Welcome, e cada vez mais crescendo, não só do lado dos profissionais que querem ser uma Personal Welcome, mas também dos clientes que já entenderam que eles podem ter uma mesa linda dessas de Instagram, com profissionais que sabem etiqueta, que sabem decorar, que entendem de coordenação de cores e uma série de outras coisas de uma forma mais profissional. Então, receber os seus convidados de uma forma bonita, como se vê no Instagram, como se vê nas revistas. Esse é o trabalho da Personal Welcome. Organizar tudo para o cliente ser o grande anfitrião. Quem vai brilhar é o cliente, não somos nós Personal Welcome. A gente vai se realizar de uma outra forma, organizando toda a recepção, toda a decoração e fazendo o nosso cliente feliz. Afinal de contas, é ele que vai estar naquela recepção, ele que vai se relacionar, ele vai estar conectado com seus amigos, com seus familiares. Então a gente proporciona uma grande experiência para o nosso convidado. E o que a gente precisa então para ser uma Personal Welcome? A gente precisa ter noções de etiqueta mesa, noções de etiqueta social, saber decoração, como é que você junta texturas, cores, peças, que tipo de peça você usa, quando usar uma peça de cristal, quando usar uma louça, quando usar uma prata, que tipo de prata você usa, a lisa ou a trabalhada. Então tudo isso uma Personal Welcome tem que saber. Ela também precisa entender todo o fluxo da recepção, o que ela precisa preparar, como fazer o seu checklist para uma recepção, porque a cliente pode pedir para organizar a recepção inteira, trazer a comida, definir o menu, a música, os arranjos florais, se vai ter o entretenimento. Então, uma Personal Welcome, ela precisa entender o passo a passo para organizar uma recepção e também para orientar os funcionários da casa e a própria anfitriã e o anfitrião de como lidar com isso tudo. Por isso que a etiqueta para receber bem também é muito importante. Como é que convida? Como é que eu agradeço as pessoas depois? Como é que são as formas de eu servir, de eu colocar a mesa? Qual a diferença do serviço brasileiro, americano, franco-americano, empratado? Enfim, muitos detalhes que envolvem a profissão de Personal Welcome. É
muito importante a Personal Welcome também saber fazer um bom orçamento, saber entender toda a estrutura da sua empresa, quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis, qual o propósito da sua empresa, o porquê que a sua empresa existe, por que você acorda todos os dias e vai trabalhar, que sonho é esse que você vai entregar para os seus clientes. Eu costumo falar que quem não tem valor briga por preço. E isso é muito verdade em todos os mercados. Se você não sabe o que você vai entregar, o que você está entregando, provavelmente você vai sempre brigar por preço. Você vai sempre baixar o seu preço porque você está brigando com a concorrência num oceano vermelho de tubarões se engalfinhando. Quando você tem um propósito, os seus valores muito certos, você vai para um oceano azul, aonde não tem briga, não tem guerra, porque você está sozinho. E isso é muito importante, porque a pessoa que acredita no que você acredita, que gosta do que você está falando e do seu trabalho, ela não só vai te contratar, como ela vai te pagar o preço que vale. Não vai ficar brigando. Ah, mas fulano faz mais barato, tem 3 pessoas aqui na minha cidade que decoram mesas, assim como você, ou eu mesma faço. Tudo isso você deixa de ouvir quando você tem valores e propósitos muito claros. E mais importante do que isso, se você sabe fazer um bom orçamento, porque aí você sabe exatamente até onde você pode ir ou não com um desconto, por exemplo. Se a sua cliente está contratando toda a decoração da mesa, mais a recepção, o menu, arranjo floral, entretenimento, você pode sim dar um desconto para ela, ou até um mimo, um agrado, que eu chamo de over delivery. Só que você precisa saber exatamente o que é essa entrega que você vai fazer, quanto de desconto você pode dar. São R$100, R$500, R$50, ou em percentual, ou em um presente. Você vai dar um presente para ela em qual valor? O que o seu orçamento suporta? Isso é muito importante. Se você não sabe fazer um orçamento, provavelmente você está não sabendo cobrar, não sei se está ganhando dinheiro, né? Eu falo que todo mundo que cobra muito baratinho provavelmente não está ganhando dinheiro porque não fez as contas. Você não sabe quanto que você pode dar de desconto e no final das contas a tua concorrente está fazendo mais barato baseado em quê? Porque se ela da mesma forma está entregando o arranjo floral, a comida, a decoração, a louça, não tem como fazer muito mais barato se ela faz um orçamento tão correto quanto o seu. Então é o que eu falo, que muitas vezes, e eu acabo demitindo alguns clientes em alguns casos, não aceitando o trabalho e às vezes até perdendo o trabalho para outras pessoas, porque eu sei que de lá para frente, se eu der mais desconto, se eu baixar mais o meu preço, eu não vou ganhar dinheiro. Então, neste caso, eu prefiro não fazer, porque eu não sei a outra pessoa para calcular, para conseguir entregar esse preço super barato, eu não sei como ela está calculando, eu não sei se ela está fazendo de forma correta. Então, não é uma briga de igual para igual. Né? Aí é começar a comparar uma profissional, uma pessoa que está fazendo as contas, o orçamento, que conhece os seus custos fixos, os seus custos variáveis, que tem uma margem que entende que é importante para a saúde da sua empresa, com uma outra pessoa que não está fazendo conta. Então eu falo que a gente pode não fechar negócios sem nenhuma dor no coração se a gente tem a certeza do que a gente está cobrando. Agora, se você não sabe fazer esse orçamento de forma correta e não tem segurança, ou você vai baixar o preço cada vez mais, ou você não vai baixar o seu preço e vai ficar pensando, será? Perdi o trabalho, será que eu não devia ter feito mais barato? Se você não tem essas informações, acaba que você até sofre por conta disso. Ou abre mão, fecha o cliente e não ganha dinheiro, o que é muito pior. Porque daqui um ano, provavelmente você não está mais trabalhando com isso, porque só você está vendo que você não está ganhando dinheiro. E mais do que isso, a sua empresa não tem estrutura e não tem uma saúde financeira. O que significa uma saúde financeira? Chegou uma crise, um mês que não teve muito cliente, uma sazonalidade, você ficou doente, quis tirar férias, aconteceu qualquer coisa,
você fica ali 1, 2 meses, 3 meses sem pagar as contas da empresa porque não está tendo cliente, e isso pode causar um buraco muito grande na sua empresa e na sua vida. Então, uma personal welcome, além de toda a parte da decoração, é muito importante que ela saiba gerenciar a sua empresa muito bem também. Porque é isso que vai garantir você conseguir chegar até o final, ter sucesso na sua carreira, construir uma empresa com bases sólidas. Então, a gente precisa, né? Eu sempre falo em todos os meus cursos de personal welcome, a gente precisa saber muito bem quanto que eu vou ganhar, qual o meu orçamento, quanto que eu cobro, quais são meus custos fixos, quais são os meus custos variáveis, quais são as minhas metas de venda. A partir desse cálculo a gente aprende a calcular as nossas metas de vendas. Agora eu te pergunto uma coisa, você sabe quantos personal welcome você tem que vender por mês para ganhar o seu salário? Você tem um salário definido por mês de quanto que você quer ganhar? E mais do que isso, se você vende peças ou aluga peças, se você faz recepções ou só o table decor, quanto disso você precisa fazer por mês para garantir o seu salário e pagar todas as contas da sua empresa? Então, não é só focar na decoração, a gente precisa também ter uma estrutura por trás que é muito importante para você realizar o seu sonho. Senão a gente nunca consegue realizar nosso sonho. Isso vai acabar numa grande frustração que me deixa muito triste, porque as pessoas não enxergam essa parte. Aí o próprio marido fala: ai, mas você só trabalha, você não ganha dinheiro, nunca tem dinheiro para nada. Porque no fundo você não está fazendo um bom orçamento e um bom gerenciamento da sua empresa. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre toda a parte da recepção. Se você foi chamada para fazer uma recepção na casa de uma cliente, ela quer que como personal welcome você decore a casa e organize a recepção, o que você precisa saber para organizar essa recepção toda? Então, alguns itens são muito importantes, você inclusive perguntar para a sua cliente, que eu falo muito isso nos meus cursos de personal welcome, que é o briefing. Como é que você faz um briefing para a sua cliente, a hora que você senta, que você está na reunião com ela? Porque se você não tem esse briefing, você vai fazer o quê? Vai fazer uma recepção da sua cabeça, do que você acha, do que você acredita que é legal, que é interessante, que é certo, que é errado? Nem sempre o que a gente quer é o que a cliente quer. E é muito importante a gente entregar o sonho da cliente. Então você precisa saber qual o motivo da recepção, o que está sendo comemorado ali, qual o perfil dos convidados. É muito importante você saber que menu vai ser servido. Ah, mas Patrícia, eu vou só decorar a mesa. Tudo bem, mas acontece que louça que você vai colocar? Você vai servir a americana ou a brasileira? Porque se você faz uma mesa maravilhosa, linda, cheia de decoração, e a cliente quer servir a brasileira, que são as panelas na mesa, como é que você vai fazer a hora que ficar tudo pronto? Ela vai falar: não, mas não cabem as minhas panelas aqui. Eu não tenho um buffet, eu não tenho onde colocar a comida, não tenho garçom que possa trazer tudo empratado. Então, todos esses detalhes são muito importantes você saber na hora de sentar com a sua cliente. Até para você saber que tipo de orçamento você vai dar. Você vai precisar de uma mesa mais cheia, mais composta, ou você vai precisar de uma mesa mais simples, só que tenha também a decoração do buffet? Tudo isso entra no seu orçamento. Então, sentar com a cliente e fazer um bom briefing garante também o sucesso do seu orçamento, que vai garantir você fechar a sua recepção. A cliente vai começar a perceber que você tem propriedade no que você está falando. Bom, e depois você precisa saber algumas outras coisas também. O arranjo floral, como que ela quer, quantos ela quer, qual o horário da recepção, aonde vai ser feita a recepção, se é no salão de festa, se é na casa dela, se é num espaço alugado para eventos.
Você sempre tem que fazer uma coisa que eu chamo de visita técnica. Fechou o cliente, você tem que conhecer o lugar onde você vai trabalhar. Nada disso de chegar num lugar de surpresa e você não saber se tem tomada, se tem onde você parar o seu carro para descarregar as coisas, se o seu fornecedor vai conseguir descarregar o caminhão, enfim, tudo que você alugou, por exemplo, e qual horário. Já pensou se ele chega e aí o porteiro fala, não, mas são 8 horas, só pode descarregar a partir das 9. E você se programou para 9 horas, já tá com a sua decoração toda em andamento. Então tudo isso é muito importante, você pegar todas essas informações com a sua cliente na hora de organizar a sua recepção com ela ali, na hora de fazer o briefing, antes mesmo do orçamento. Depois, você precisa entender um pouquinho o perfil dos convidados, que podem ser diferente do perfil da anfitriã. Às vezes a anfitriã é uma pessoa muito fina, muito chique, muito elegante, tem dinheiro, mas os seus convidados não. Pode ser o pessoal do trabalho, que é mais simples. A própria família pode ser mais simples, porque ela pode ter sido uma pessoa que cresceu, que ganhou dinheiro na vida. Enfim, tem muitas vertentes que é importante você ir aprofundando para entender muito bem como é que você vai criar a sua mesa, a sua recepção. Aí você volta para casa com todas essas informações, cria o seu orçamento, tanto a parte criativa de mesa posta, as louças que você vai usar, o arranjo floral que você vai fazer, como também toda a parte de orçamentos que eu já falei por aqui. Bom, aí você tá pronta para sentar com a cliente e conversar com ela, ter uma conversa muito profissional, aonde você vai falar sim de toda a parte técnica da decoração, de como você vai organizar essa recepção, mas também de toda a parte orçamentária e do seu propósito. Ali é a hora de você mostrar para a cliente os seus valores, o seu propósito e o que você entrega. Porque se você ficar só na decoração de mesa e no orçamento, você vai brigar por preço. Mostre para ela os benefícios que ela vai ter com a sua recepção. Quais são os seus diferenciais? Eu sempre falo que existem várias personal welcomes no mercado, assim como existem várias decoradoras, par designers, enfim, o mercado está com muitas pessoas trabalhando em diversos ramos. Mas por que você contrata uma pessoa e não contrata outra? Não é só o preço. É também o estilo de decoração, a confiança que você passa para cliente, a confiança de uma empresa estruturada, que você vai entregar as coisas no prazo, que ela pode confiar em você. A segurança de você fazer uma decoração, uma recepção que ela vai gostar e que principalmente tem o estilo dela. A questão de estilo é muito importante, porque muitas vezes a gente contrata uma profissional porque eu gostei do estilo dela, porque aquilo faz sentido para mim, tem a minha cara. Isso pode servir para uma festa, pode servir para uma recepção, até para uma roupa, para um vestido. Por que você vai na loja A e nunca entrou na loja B? Porque provavelmente a loja B, só de olhar na vitrine, não tem a sua cara, não tem o seu estilo. E não existe certo nem errado, existe público para tudo. Eu falo que tem o cabeleireiro que corta o cabelo por R$40 e tem o que cobra R$400. Tem o cabeleireiro mais moderno e tem o mais tradicional. Tem gosto para todo mundo, então escolha e desenhe o seu espaço no mercado. Quem é você? Qual é o seu preço? Qual é o seu público? Qual é o seu estilo de decoração? Quais são os seus valores? Tudo isso vai desenhar e abrir um espaço para você no mercado que a outra pessoa, a concorrente da sua cidade, a sua vizinha, a sua amiga não tem, porque é único, é próprio, é o seu estilo. Muitas vezes as pessoas vão te contratar e vão pagar o seu preço simplesmente porque gostam do seu estilo de decoração.
Então é muito importante na hora de você conversar com a sua cliente, de você mostrar a sua proposta, você mostrar também todo esse valor agregado, todos os benefícios, todos os seus valores, o porquê é importante aquela recepção para você. Porque assim você sai da briga de preço e vai para uma briga de oceano azul, ou seja, que não tem briga. Isso é muito importante, é uma estratégia que muitas pessoas usam de diferenciação e que eu recomendo você fazer. Senão a gente fica sempre ali brigando por preço, porque ninguém tem valor. E é o que eu sempre falo nos meus cursos de personal welcome, de table decor, de receber bem, enfim, eu falo realmente isso para todo mundo, até na formação de professores de etiqueta. Escolha o seu espaço, crie o seu espaço no mercado, porque senão o que vai acontecer é o que acontece com muitos mercados que eu vejo, que me entristece muito. O mercado, por exemplo, de personal organizer, de organizadores de festa infantis, são mercados aonde eles já estão numa briga tão forte que ninguém mais está ganhando dinheiro. Fica aquela coisa de um querer cobrar mais baratinho do que o outro e ninguém ganha dinheiro. Nem o cliente, porque o cliente no final das contas não sabe na mão de qual profissional que ele tá, se é um aventureiro, se é uma pessoa que começou e não sabe, se não está estruturado, não sabe fazer o orçamento e muitas vezes paga a conta da casa quando recebe dinheiro do cliente e não tem dinheiro para entregar a festa na qualidade que foi contratada. Eu não gostaria, sinceramente, que isso aconteça com o mercado de personal welcome. E eu falo para todas as minhas alunas, para todos os meus leitores, para todas as pessoas que querem ser uma personal welcome e trabalhar nesse mercado, que elas se valorizem, que elas valorizem o seu trabalho, que elas aprendam a fazer um bom orçamento, porque não tem mágica. Se você quiser cobrar baratinho é porque você não está fazendo orçamento, não sabe o valor que tem aquele seu trabalho e daqui a pouco ninguém mais está ganhando dinheiro. Que tal a gente inverter esse jogo e fazer o mercado, criar esse mercado de personal welcome que está começando agora e que só depende de nós, um mercado lucrativo, aonde a gente cobre do cliente o valor justo pelo nosso trabalho e que a gente também ganhe dinheiro e se realize como profissional. Afinal de contas, a gente adora decorar a mesa, mas ir pro shopping também é muito satisfatório, não? Ir lá comprar uma roupa nova, poder comer num restaurante gostoso com a amiga ou com o marido, ou ajudar o marido a pagar uma viagem, isso também é gratificante, isso mostra que a gente está no caminho certo. Quando a gente tem dinheiro para comprar as coisas na nossa vida pessoal, é porque a nossa vida profissional tá bem organizada, ela tá plena, ela tá no trilho, né? Você tá fazendo orçamentos saudáveis, os clientes que estão entrando na sua empresa estão te dando lucro, estão pagando o seu salário e isso é gratificante. Então, o que eu recomendo para todas é que a gente não estrague esse mercado, não é pra gente cobrar caro, esfolar o cliente, nada disso, tem que ser justo. Justo para o cliente, justo para o seu trabalho, justo para a sua empresa. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho do papel da personal welcome. O que é que a personal welcome de fato faz? A personal welcome, como eu já falei, é um serviço que eu criei na minha empresa mais ou menos em 2015, que hoje já virou uma profissão. É a profissional que vai até a casa do cliente organizar tudo para ele receber bem, para o teu cliente brilhar como anfitrião. Entre os papéis da personal welcome está organizar toda a recepção, decorar a mesa, a escolha do menu, eventualmente até a contratação do buffet ou do chefe de cozinha, levar os arranjos florais, pensar em um entretenimento e na música que vai tocar, na iluminação da casa, se tá bem, né? As pessoas não podem comer no escuro, mas também aquela luz clara batendo no rosto, muitas vezes isso incomoda muito as pessoas. Mostra a maquiagem, as pessoas já estão cansadas. Tem que fazer as recomendações do que fazer com o cachorro, o gato, o papagaio.
Se tem criança, tem que pensar no menu das crianças. Receber bem é receber o pacote. Nada disso de festa de adulto e as crianças não podem vir, porque muitas vezes a gente não tem o que fazer com as crianças. Tem pessoas que têm babá, tem pessoas que não têm, tem pessoas que contam com a ajuda da mãe, da sogra, de uma cunhada, que muitas vezes não moram perto, que não estão à disposição, e muitas pessoas nem têm a ajuda dessas pessoas. Então, se você quer receber bem, eu falo que é receber bem o pacote, a família completa. A Personal Welcome também precisa dar todas essas orientações para a anfitriã, para ela não cometer nenhuma gafe. E se tem crianças, vamos providenciar ali uma comidinha, que pode ser uma pipoca, uma gelatina, um milho cozido, um macarrãozinho. Pensar numa área onde as crianças possam ficar com alguns brinquedos, um desenho do Nemo, para elas não interferirem ali em toda a recepção, não ficar mexendo nos enfeites da anfitriã, que isso é muito chato. Então, a Personal Welcome, ela tem que organizar toda a recepção, ela precisa também pensar em todos os detalhes que a anfitriã vai precisar para brilhar naquela recepção, eventualmente até que roupa que ela vai, como que ela vai vestida, dar dicas de etiqueta para ela, para o marido, para a família e também para os funcionários da casa, se essas pessoas vão servir, vão montar os pratos, vão retirar a louça suja, eventualmente a gente dá até essa consultoria para os funcionários da casa. E a Personal Welcome precisa então saber de todas essas coisas, como é que eu organizo uma recepção, como é que eu coloco a mesa de acordo com a etiqueta, como é que eu dou essa consultoria para a família toda receber bem e brilhar como anfitrião, quais são as regras que eu preciso saber. Isso tudo é muito importante para uma Personal Welcome saber das informações corretas para a sua cliente. Bom, mais do que isso, a Personal Welcome precisa também ter uma lista de fornecedores, porque no final das contas é ela que vai contratar o buffet, a florista, as bebidas, a música, o entretenimento, a louça. Ela precisa ter uma gama de fornecedores que com o tempo você vai construindo, entendendo quem é bom no mercado, quem você pode confiar ou não e criar a sua lista de fornecedores. É claro que a sua cliente vai te pedir uma coisa que você nunca pensou, que você nunca fez e você vai ter que ir atrás. Eu já tive várias experiências de cliente que queria decoração de matrioska e eu não sabia onde conseguir a tal da matrioska para alugar, né? Enfim, porque para comprar é fácil, mas aí você faz de feltro, você aluga, você compra, tudo isso você vai descobrindo conforme você for tendo as suas clientes e as suas demandas. É muito natural que na Páscoa as clientes queiram que apareça o coelhinho, que tenha a caça dos ovos, que no Natal apareça o bom velhinho. Então, aonde você contrata um Papai Noel de barba verdadeira? Tudo isso você vai descobrindo, homenagens, trovadores urbanos, música ao vivo, são entretenimentos que fazem diferença na sua recepção. E é aquilo que faz a sua cliente falar: ai, que máximo, todo mundo adorou minha recepção, estou a semana inteira falando. Aí ela vai ver que valeu a pena pagar pelo seu serviço. Então, com o tempo, você vai descobrindo, porque a cliente vai te pedindo coisas inusitadas, você vai formando essa carteira, porque você vai perguntando para as pessoas, você vai perguntando na internet. Sempre que você contratar um fornecedor novo que você nunca trabalhou, recomendo buscar referência, conhecer bem o trabalho dele, fazer uma reunião pessoal com ele, olho no olho, para sentir se você pode confiar naquele fornecedor, porque no final das contas a responsabilidade é sua, da Personal Welcome. Você não pode falar para cliente que a culpa não é sua, que as flores vieram murchas por conta do florista. Você contratou florista, então a responsabilidade é sua. Com o tempo você vai fazendo uma gama grande aí, uma carteira bacana de fornecedores que vão te suportar. Hoje os meus fornecedores estão comigo há anos, já me conhecem, conhecem o meu estilo de trabalho, eu sei que eu posso confiar neles, e os que me deram mancada, com certeza já não estão mais comigo. A gente vai aprendendo isso. E por falar em mancada, a Personal Welcome tem que ter jogo de cintura, porque imprevistos acontecem, não vai ser sempre tudo flores.
Pode sim acontecer do fornecedor esquecer de entregar o bolo, entregar no lugar errado, te mandar um bolo errado, isso para mim já aconteceu, ou então ter um imprevisto de alguém passar mal, de um fornecedor não conseguir ir, mandar outro no lugar, atrasar, esquecer. Tudo isso acontece e você tem que ter um super jogo de cintura. Por mais que você esteja prevenida com todos esses imprevistos, eventualmente pode acontecer. Eu sempre falo para as minhas alunas do curso Personal Welcome para fazer follow-up o tempo inteiro com todos os fornecedores. É ligar na semana anterior, 2 dias antes, no dia, ter certeza do horário, o telefone do motorista, qual é o celular, se tem o endereço correto, confirmar absolutamente tudo, para a gente tentar ter o menos risco possível. Mas infelizmente algumas coisas acontecem e você, como uma personal welcome, tem que ter frieza, equilíbrio, respire e resolve aquele problema da melhor forma. Mais importante de tudo isso, não deixe a cliente saber de nada, não deixe transparecer isso para a cliente, porque senão ela vai achar que você está preocupada, e se você estiver preocupada, ela vai ficar mais preocupada ainda. Você só vai passar isso para a cliente depois que estiver resolvido, ou se não tiver mesmo jeito de resolver o problema. Caso contrário, não transpareça, tenha equilíbrio e tente resolver a situação de uma forma muito discreta e da melhor forma possível. E aí você me pergunta, por que eu tenho que saber etiqueta? Não vou fazer só decoração da mesa da cliente? Sim, você vai fazer a decoração, mas para isso é muito importante você saber a etiqueta para colocar a mesa. Aonde ficam os talheres, garfo, faca, como que é a disposição dos talheres de sobremesa, por que eles são colocados assim, por que eu como com a mão esquerda, por que o garfo fica do lado esquerdo, como é que eu coloco as taças. Se você não sabe colocar as taças, como é que o garçom vai servir? Imagina, uma recepção que tem um garçom, você trocou todas as taças, ele não vai conseguir servir aquelas pessoas, ele vai ficar confuso, os próprios convidados também podem ficar confusos. Então é muito importante uma personal welcome saber qual é a etiqueta para um jantar formal, para um jantar informal, para um café da manhã, para comer fundi. Como é que se come fundi, né? A gente não coloca ali o garfo que a gente pôs na carne ou no queijo direto na boca. Todos esses detalhes é importante você saber na hora de você colocar a mesa e também na hora de você explicar para sua anfitriã como ela deve se portar. Ou mais do que isso, também é importante saber agradecer os convidados, qual é a altura, por exemplo, de um arranjo floral que você pode colocar. Se você vai montar um buffet, a sala da cliente e a mesa da cliente, como é que você organiza esses arranjos florais? Eles podem ser diferentes, obrigatoriamente eles têm que ser iguais, que flores que eu uso? Tudo isso são informações que uma personal welcome precisa saber e que eu ensino no detalhe nos meus cursos, todos de capacitação para personal welcome, de método personal welcome. Bom, outra dica, outras coisas que você também precisa saber relacionado à etiqueta. Bom, e outras coisas que você precisa saber também em relação à etiqueta, como vai ser servido, quem senta primeiro, é anfitrião, os convidados que se servem primeiro, como é que você vai dispor os lugares à mesa. Se é uma reunião muito formal ou informal, essa etiqueta muda. E é importante você saber, porque se você é chamado para fazer uma reunião com um diretor de uma empresa, o presidente, isso é uma reunião formal, você tem que respeitar os lugares de honra da mesa e as posições corretas. Num jantar ou num almoço mais informal, isso não é tão importante. Mas da mesma forma, você vai precisar saber colocar as pessoas da forma adequada e valorizar as pessoas de importância na sua recepção. Tudo isso é muito importante, eu ensino nos meus cursos de Personal Welcome e aqui, como eu também sou a fundadora da Escola Brasileira de Etiqueta, que segue toda a metodologia da The British School of Etiquette, a gente segue etiqueta europeia. Por que eu sigo etiqueta europeia?
Porque foi na Europa que começou toda a etiqueta. A etiqueta ela foi trazida por Luís XIV, mais ou menos em 1660, que é a época do Renascimento, e ele fez uma revolução na França que chamou a atenção de todos à sua volta. Essa revolução do Renascimento, que foi desencadeada e tomou uma força muito grande na França, tomou conta de toda a Europa. E todos os países iam para a França, que eles queriam entender o que estava acontecendo lá. E foi Luís XIV, então, que colocou a etiqueta à mesa, toda a gastronomia, a moda, ele desencadeou todo o movimento para tornar as pessoas mais elegantes. Ele queria que as pessoas fossem felizes, que Versalhes fosse um lugar de muita alegria, de muita felicidade, onde fosse quase um sonho, que as pessoas até se perguntassem se aquilo mesmo existia. Por isso que ele investiu muito na música, na ópera, nas obras de arte, no balé. Com isso vieram as roupas, né, toda a moda, a gastronomia, porque a França é o prazer de viver bem, de comer bem, de ouvir uma boa música, de se vestir bem. Então, com isso, Luís XIV acabou chamando a atenção de toda a Europa, e a Europa toda passou a seguir a etiqueta. Então, para mim, a etiqueta europeia é a etiqueta de raiz, é onde tudo começou. Por isso que eu busquei uma escola na Europa para que eu seguisse toda a metodologia e certificasse os meus cursos. Então, não tem certo nem tem errado, isso é muito claro, é muito importante ficar claro para as pessoas. Existe a etiqueta europeia, existe a etiqueta americana, existe, enfim, diversos tipos de etiqueta. Aqui no Brasil a gente é muito informal, a gente não tem uma etiqueta brasileira, vamos assim dizer. Eu escolhi seguir a etiqueta europeia, mas não tem certo, não tem errado. Você pode escolher seguir, por exemplo, a etiqueta americana. A única coisa que precisa ficar muito claro é a linha de etiqueta que você vai seguir como uma personal welcome. Porque se você for questionada ou se a sua cliente não entender, você precisa saber explicar para ela a diferença entre a etiqueta europeia e a etiqueta americana, por exemplo. A etiqueta americana diz que quando a gente sai da mesa, a gente deixa o guardanapo na cadeira. A etiqueta europeia não aceita isso. O guardanapo fica sempre na mesa do lado esquerdo, ainda que eu vá sair da mesa, seja para ir ao banheiro ou porque eu finalizei a refeição. Isso porque a etiqueta europeia entende que o guardanapo é uma coisa que você põe na boca, né? A cadeira é um lugar sujo, todo mundo senta. Se você limpou sua boca com molho de tomate, por exemplo, e você coloca o guardanapo na cadeira, você pode sujar a cadeira e pode sujar inclusive a sua roupa na hora que você volta e senta. Então, isso são linhas de pensamento, de raciocínio, são linhas culturais. Você precisa saber a diferença entre as linhas de etiqueta para saber explicar para sua cliente ou para suas alunas, se você decidir dar aula como uma personal welcome, você também pode dar cursos, palestras e aula. E também para você saber que linha que você está seguindo. Não tem certo e não tem errado, como eu já falei. Mas escolha uma linha de etiqueta e siga ela para todo o seu trabalho. Isso vai te trazer também confiança. Muitas pessoas chegam até mim querendo ser uma personal welcome e elas falam: eu não tenho confiança, porque eu não sei como é que eu coloco a mesa, eu não sei como eu explico as coisas para minha cliente, eu não consigo dar um curso, uma palestra, porque eu não sei todas as regras de etiqueta. Quando as pessoas me questionam e me perguntam, eu não sei explicar. Então é muito importante você, como personal welcome, ter segurança da etiqueta. É por isso que eu abri a Escola Brasileira de Etiqueta, que segue toda a metodologia da The British School of Etiquette, para a gente trazer para o Brasil essa confiança e parar com essa história de eu acho que é assim, eu acho que não é assim, eu ficar com medo da mesa. Muitas pessoas têm medo de se sentar à mesa simplesmente porque elas não sabem lidar com tudo aquilo. E, gente, a etiqueta tem que ser transparente. É como você dirigir um carro. Você não fica pensando em trocar a marcha. Agora eu vou dar certo, agora eu vou pôr a terceira marcha. Não, é tudo transparente. Porque você
você já sabe dirigir, você já sabe lidar com aquilo. Então a etiqueta, da mesma forma, você sentou na mesa, você não precisa ficar pensando o que você tem que fazer. A pessoa que sabe etiqueta é natural. E mais do que isso, a etiqueta não separa as pessoas, a etiqueta iguala as pessoas. Porque se eu sei etiqueta e uma pessoa muito simples que vai se sentar comigo à mesa também sabe etiqueta, eu não sou melhor do que ela, não tem diferença. O que vai acontecer é que a gente vai se conectar, a gente vai conversar e aquela refeição vai ser muito prazerosa. Agora, se eu não sei etiqueta, eu não sei lidar com aquilo, eu não sei nem conversar, como eu me porto à mesa, que assunto eu abordo, o que que eu falo, e a pessoa tá ali tentando fechar um negócio comigo, me contratar para um serviço ou qualquer coisa, eu não vou conseguir prestar atenção no que ele tá falando. Eu quero mais que aquilo acabe para eu ir embora para minha casa, porque eu tô numa situação, numa saia justa. Agora, se a gente sabe etiqueta, a gente esquece isso tudo, porque é tudo muito natural, a gente consegue conversar de igual para igual e fechar negócios à mesa, o que é melhor de tudo. Então, saber etiqueta é muito importante, porque a etiqueta iguala as pessoas. Eu sempre falei que etiqueta é para todos. Pobres ficam ricos, ricos ficam pobres, crianças crescem, etiqueta é para todos.